Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou Flávia Queiroz, sou nutricionista há mais de 12 anos e hoje divido minha experiência de consultório e experiência própria. Afinal de contas, eu emagreci 20 quilos depois de ter passado a vida inteira lutando contra o peso. Vou deixar aqui na tela para vocês as minhas redes sociais, onde eu falo sobre alimentação, nutrição e estilo de vida saudável, especialmente voltada para o emagrecimento. Então, se você deseja emagrecer, me siga lá no Instagram, onde eu estou todos os dias compartilhando minha experiência e minha visão sobre a nutrição, uma visão mais gentil que a gente tem que ter com nós mesmos. É muito comum que, ao começar uma dieta, as pessoas confundam alguns termos e alguns conceitos da nutrição e da alimentação, especialmente depois que a indústria alimentícia chegou com força com alguns termos relacionados à alimentação, a gente acaba confundindo alguns conceitos. É natural que a pessoa, ao começar a fazer dieta, acredite que ela precise cortar o glúten mesmo sem ser celíaca, acredita que tem que cortar leite e derivados mesmo sem ter intolerância à lactose ou sensibilidade ou alergia à proteína do leite de vaca. Imagina que ela tem que consumir tudo sem adição de açúcares, o que não significa que não tem açúcar. Então esses termos diet, light, zero, dentre outros, confunde bastante a cabeça da gente. E meu objetivo com esse vídeo é que você possa entender alguns desses conceitos e aplicar de uma forma que realmente funcione aí na sua rotina e que você consiga atingir os seus resultados, seja para hipertrofia, emagrecimento, melhorar a qualidade de vida, reeducação alimentar ou qualquer outro. Especialmente para as pessoas que têm doenças crônicas, alguns desses conceitos vai esclarecer muita coisa aí para vocês. Então vamos começar falando do diet, light e zero. Na verdade, esses termos surgiram pela indústria para justificar que um alimento industrializado possua algum benefício para quem faz dieta e de fato possui para quem tem alguma condição clínica. O alimento diet, por exemplo, ele foi criado especialmente para pacientes que têm diabetes ou resistência insulínica. É um alimento que não tem nutriente. Na maior parte dos casos, esse nutriente é o açúcar. Então, para pacientes diabéticos seria interessante. O que não significa que esse mesmo alimento seja saudável, por exemplo, ou que seja baixo em calorias. Então, se você não tem diabetes e deseja emagrecer, o intuito é que você coma menos e alimentos de melhor qualidade. Se você faz dieta buscando o emagrecimento, por exemplo, alguns desses alimentos não farão sentido estarem dentro da sua dieta, apesar de ser diet, sem açúcar. A gente sabe que o açúcar causa inflamação, o açúcar em excesso prejudica o processo de emagrecimento, porque alimenta bactérias ruins aí no seu intestino, o que não favorece o bom funcionamento do seu intestino e, consequentemente, prejudica o emagrecimento. Um chocolate diet, por exemplo, apesar de não ter açúcar, esse nutriente é compensado em outro macronutriente, porque se um chocolate tem 70 gramas e retirou o açúcar dele, que a maioria das vezes compõe a maior parte ali do chocolate ao leite, ele fica com a composição menor. Então, para chegar nesses 70 gramas, eu preciso colocar outro macronutriente, que no caso é a gordura. Então, os chocolates diet sem açúcar costumam ser mais calóricos e mais gordurosos do que o chocolate ao leite. Então, quando a gente fala de um alimento assim para quem tem diabetes, é mais interessante do que o ao leite, que contém açúcar. Mas se você só deseja emagrecer ou melhorar a qualidade da sua alimentação, não se encaixa. Alimentos light. Light quer dizer que não tem cerca de 25% pelo menos de um determinado nutriente. Pode ser sódio, pode ser gordura, pode ser açúcar e geralmente no rótulo ali vem explicando. Só que aqui a mesma coisa acontece. De repente esse alimento é light, contém 25% menos de açúcar, mas ele é compensado em outro macronutriente e acaba se equiparando ali em calorias. A gente precisa ficar muito atento na leitura dos rótulos. Inclusive tem uma live aqui só sobre leitura de rótulos. Recomendo que vocês assistam. No caso do refrigerante zero, por exemplo, o refrigerante ele é constituído basicamente ali, além de várias substâncias químicas, açúcar. Então, o único ingrediente calórico do refrigerante é o açúcar. Na retirada do açúcar, esse refrigerante passa a não ter calorias. E apesar de não ter calorias, não significa que ele seja saudável. Além de vários aditivos químicos, o corante, os adoçantes, no caso do que não tem calorias, né? Por incrível que pareça, a única coisa que é nutriente no refrigerante, que minimamente parece com comida, é o açúcar. Resumindo, esses termos eles foram criados pela indústria alimentícia para usar em produtos industrializados, ultraprocessados. E a gente sabe que o melhor é a alimentação natural, né? Aquele que a gente consegue plantar, colher ou caçar, no caso dos bichos. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Se por um acaso você estiver em uma situação em que não dê para consumir esses alimentos da forma mais natural possível, o industrializado ele pode entrar. Industrializado não é o vilão, até porque a gente tem até alguns exemplos de industrializados bem bacanas, que eu vou deixar aqui. Mas uma alimentação toda baseada em alimentos industrializados, além de não te trazer saúde,
vai prejudicar aí qualquer objetivo que você tenha com o seu corpo. É muito comum que as pessoas, ao começarem a fazer dieta, a primeira coisa que vem em mente é: não vou comer nada que tem glúten, nada que tem lactose, porque são inflamatórios. A verdade é que o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão. E com o passar dos anos, o glúten que tem, por exemplo, na farinha de trigo é diferente do glúten que tinha no trigo que Jesus multiplicou. A evolução para o pão ficar mais maciozinho, a indústria foi adicionando algumas outras coisas, o que modificou esse glúten. Então, é uma proteína de fato de difícil digestão. O que não significa que você, não sendo celíaco, não tendo essa sensibilidade aí ao glúten, você não possa incluir na sua dieta. O que não é bacana é porque a gente evoluiu meio que comendo pão, macarrão, de manhã, de tarde, de noite, e isso não é legal. Então, nada te impede de comer um pão, mas não pode comer pão em todas as refeições. Então, tudo em excesso vai prejudicar em algum nível aí sua saúde, seu emagrecimento, sua performance, tudo. E com relação à lactose, que é o açúcar do leite, ela sim pode ser prejudicial para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, não produz a enzima que faz a digestão. Imagine você comendo alguma coisa que seu corpo não tenha a capacidade de fazer a digestão. Então, vai causar indigestão, vai causar distensão abdominal, vai causar desconforto gastrointestinal, vai causar em algum grau aí um nível de inflamação também, o que indiretamente acaba prejudicando o emagrecimento. Mas se você não tem essa sensibilidade, se você produz a enzima, não tem necessidade de tirar o leite por conta disso. Outro ponto que também é extremamente importante com relação ao leite e derivados é a caseína, que é a proteína do leite. Algumas pessoas têm alergia a essa proteína. Nesses casos, também não é indicado. A caseína também é uma proteína de difícil digestão. Então, se você tem disbiose ou síndrome do intestino irritável, de repente seja melhor excluir. Mas se você não tem sensibilidade, não sente desconforto ao consumir esses alimentos, não é o fato de tirá-los da sua dieta que vai te fazer emagrecer. Você pode ter uma alimentação baseada em light, diet, zero glúten, zero lactose, zero adição de açúcares em alguns alimentos e ainda assim não conseguir emagrecer e ainda assim não conseguir atingir o resultado que você deseja, porque o que importa no final das contas é todo o contexto. Ao mesmo tempo que você pode não consumir nenhum produto industrializado que seja light, diet, zero, eu inclusive prefiro e acho que o seu resultado será bem melhor, e consumir pão, macarrão com moderação, consumir leite, derivados também com moderação e ter um resultado assim excepcional. Então, entender esses termos faz total diferença aí nos seus resultados. Alguns alimentos também têm aqueles sem adição de açúcares. Aí a pessoa que tem diabetes, por exemplo, fala não tem adição de açúcar. Daí ela vai lá, compra o produto, consome e não passa bem. O que isso quer dizer? Não é porque não tem adição de açúcar que não tem açúcar. Se um suco foi batido ali liquidificado apenas da fruta, ele tem muito açúcar. O suco de laranja feito com 8 laranjas tem muito açúcar, a frutose, o açúcar da fruta, o que vai ter o mesmo impacto aí. E tem também aquela questão de que não tem adição de açúcar, mas tem ali a adição de maltodextrina, tem a adição de xarope de glicose, xarope de milho, que são apenas nomes diferentes pro açúcar. Então, ter essas informações é extremamente importante para o seu processo. Leia o rótulo dos alimentos. Minha filha fez uma brincadeira esses dias que eu achei super interessante. Ela falou: mãe, tô de dieta, agora eu sou vegana. Pasmem, isso veio de uma criança de 10 anos. A criança, eu acho que assistindo vídeos ou ouvindo algumas coisas da televisão, acredita que o vegetarianismo, o veganismo esteja diretamente associado a uma alimentação saudável e, na verdade, nem sempre. O vegetariano, se ele for restrito ali, não come nada que vem dos animais, ele ainda vai consumir alguns alimentos naturais, mas dentro desses alimentos naturais pode ser uma alimentação completamente desequilibrada, desbalanceada, baixa em proteínas, que esse é um ponto que a gente deve olhar com muito cuidado para quem é vegano ou vegetariano. Uma dieta regada de biscoito recheado, suco de caixinha, pães em excesso, farinhas em excesso, é uma dieta vegetariana, não tem nada de origem animal. O refrigerante é vegetariano, não tem nada de origem animal. Então, saber a diferença entre os termos e aquilo que de fato você deve usar aí na sua rotina para obter resultados é extremamente importante. Se você não quiser se preocupar com nenhum desses termos, siga exatamente isso que eu vou te falar aqui agora. Se você dorme bem, se exercita, bebe água, não importa a quantidade de exercício, o tipo de exercício, só o fato de você se movimentar. A questão da água também é extremamente importante. Tudo que acontece no nosso corpo é em meio aquoso.
perigoso. Então, nós precisamos dela para sobreviver e para o nosso corpo funcionar direitinho, né? Então, tome a quantidade de água que você precisa. Ao menor sinal de sede, vá lá, toma um copinho de água, coloca alarme no telefone, baixa um aplicativo que te avisa de tempos em tempos para que você não se esqueça e priorize a alimentação natural. Dormir bem, beber água, se exercitar e priorizar a alimentação natural. Esses são fatores importantíssimos para que você tenha saúde, tenha um bom resultado aí na sua dieta, para o objetivo que você deseja, seja lá ele qual for. Quando eu falo da qualidade da alimentação, eu não estou falando de alimentos que estão na prateleira do supermercado com um rótulo bem atrativo, com corpos esculturais, com a palavra light, diet, fit, zero, enfim. Eu estou falando daquela alimentação que você consegue encontrar na quitanda aí, na esquina da sua casa, daquela alimentação que você consegue encontrar no açougue. Então, toda vez que você pensar se aquele alimento é saudável ou não, verifique a lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes tiver e com nomes estranhos, não é bacana, por mais que a embalagem seja muito atrativa. Quanto maior for a composição do seu prato de alimentos que saíram da terra e vieram dos bichos, mais saudável ela vai ser. E se por um acaso você é vegano ou vegetariano, tente procurar alimentos que sejam ricos em proteínas, porque a proteína é um macronutriente importante para você colocar na sua rotina. Então, tofu, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, são exemplos de alimentos ricos em proteína que não pode faltar na sua rotina. E se precisar, suplemente. O mais importante é que sua alimentação seja completa, nutritiva, variada e que você tenha prazer ao seguir o cardápio ou a dieta que você está fazendo. Então, capricha aí nos temperinhos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com as amigas e comenta aqui pra mim, deixa aqui pra mim nos comentários qual desses termos você ainda não tinha esclarecido ou se tem algum outro termo que você ainda não consegue entender direito pra gente fazer um próximo vídeo a respeito dele. Um beijo e até a próxima!